Isso. Eu quero trazer algo, ou pelo menos algumas reflexões para que nós comecemos a pensar o nosso ano coadunado com o que está acontecendo no mundo, não é? Às vezes a gente tem uma certa preguiça, entre aspas, de entender como é que está a geopolítica, como é que estão os cenários e como é que os nossos negócios eles vivenciam essas situações que, obviamente, quase sempre não são provocadas por nós, mas que interferem absolutamente em tudo que nós fazemos. E, de fato, hoje nós estamos vivendo um momento que vou usar um termo que foi trabalhado no recente Fórum Econômico Mundial, quando saiu de lá o documento dizendo que nós vivemos num período de policrise. Absolutamente correto, não é? Realmente nós vivemos isso e temos que nos adaptar com o fim da confiança global, com a falta de previsibilidade no comércio internacional, com muitas guerras simultâneas por motivos econômicos, todas elas praticamente são assim, mas de uma maneira que já não se usa mais de subterfúgios. Então, a realidade ela está cada vez mais cruel, não previsível, e estamos todos vivendo sobressaltos é, que nos dão outras perspectivas. E como nós entendemos que tudo, mesmo os desafios, eles trazem junto ali oportunidades, eu achei por bem que nós começássemos o nosso ano conversando um pouquinho sobre isso, não é? E essa nova ordem mundial, né, que se apresenta, que vem de fato acabar de vez com o que nós chamamos de Guerra Fria, né, que era o momento que nós tínhamos duas grandes superpotências, né, que principalmente em 91 ficou isso definido. Né? Hoje nós estamos nesse ano de 25 e 26, nós estamos de fato substituindo aquela lógica do mundo entre duas potências e estamos trocando isso por uma geometria, né, que nós podemos dizer uma geometria que tem uma certa variação e principalmente com a entrada de algo que é muito interessante, que são os blocos. E é nessa questão dos blocos que eu gostaria que vocês também pensassem comigo, não é? E aí você vai ver, Vera, aí, ok? Lá vou eu e o ok com a Vera. E aí, dentro dessa ideia, nós começamos a perceber que o mapa mundi, ele já sai completamente do que nós entendemos até agora, né? Nós continuamos a ter, obviamente, os grandes players, as superpotências, os grandes centros, só que agora, no que é que nós percebemos? É que os Estados Unidos, que foi sempre a grande potência ou a grande superpotência, ela começa a relativizar algumas coisas que eram muito importantes e concentrar cada vez mais na hegemonia militar, não é? Uma unipolaridade bélica que é imbatível, não é? Nós vimos também, por outro lado, surgir um novo ator bastante interessante, que é a China, e a China, como é que ela vem? Ela entra como um polo econômico estratégico e silencioso. Contudo, está aí, não é? E a nossa União Europeia, não é, que continua como um polo que vai como sendo um regulador das coisas que acontecem, principalmente na economia central da Europa e de algumas partes, principalmente de África. E aí nós percebemos também o surgimento de alguns outros países que antes não se levava em conta tanto, como Índia, Arábia Saudita, o próprio Brasil, a Indonésia, que são o que nós chamamos de é, potências médias. Potências médias. E esses países eles são muito interessantes. Eu também gostaria que vocês começassem a pensar
também nessa geopolítica, ou uma geografia com o surgimento de potências médias muito interessantes, que transitam entre gigantes, entre as potências, ou as superpotências, né? E aí nós percebemos também a nova divisão do norte global, que mudou completamente, não tem mais a geografia como determinante desses blocos, né? Quer dizer, você vai ver o norte global e o sul global. O norte global, gente, continua com a concentração absurda de renda, isso é uma preocupação muito grande, ela concentra 73% da renda mundial e 14% da população. Então, o mundo continua absolutamente concentrador de renda. E um sul global que já não aceita mais ser somente um país emergente, né? Até porque começa também a se descobrir como protagonista de algumas áreas bastante necessárias hoje. E aí, vamos trabalhar aqui, por exemplo, uma questão desses blocos que eu quero trazer para vocês, não Mercosul, União Europeia, que não diz respeito diretamente, mas eu quero que vocês pensem num bloco que, para mim, está fazendo toda a diferença no mundo hoje, não só político, mas principalmente do comércio internacional, que são os BRICS. Os BRICS começaram com 5 países e hoje já são 11. E em termos de renda, já superou os sete mais importantes, né, o G7, e tem algo ali dentro do BRICS, da ideia do BRICS, que também eu gostaria que vocês pensassem, porque é muito importante para essa nova geopolítica, que é o surgimento de um novo banco que se chama Novo Banco de Desenvolvimento, que vai atacar diretamente o dólar, dizendo: olha, nós não vamos mais usar o dólar como moeda entre nós. Nós vamos fazer negócio com as moedas de cada país. Isso vai fazer uma diferença gigante. Não é à toa que nós estamos vendo aí o movimento dos Estados Unidos em relação a essa questão do dólar. E mais, além do dólar, eles atacam o FMI dizendo: nós vamos emprestar dinheiro na sua moeda. Então, nós temos esse novo Banco do Desenvolvimento ligado a esse bloco dos BRICS, né, que é, tem uma potência muito grande, já são 11 grandes países. Nós temos, além do Brasil, Rússia, China, África do Sul, entrou o Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes, né, Unidos, e a Indonésia. A Indonésia é outro país que nós devemos ficar muito atentos, né? E aí tem uma outra situação que também começa a aparecer na geopolítica mundial, que são o surgimento das rotas. Eu não sei se vocês têm presente, por exemplo, aí nós temos no Mato Grosso do Sul, e não só no Mato Grosso, mas passa por Mato Grosso do Sul, que é a rota bioceânica. Nós temos a rota da seda, nós temos o corredor marítimo. Então começam a aparecer esse movimento de interconexão com os outros países, quebrando a hegemonia que existia antes. Então, isso também é um dado para quem pensa em comércio internacional, não é? E para combinar tudo isso, que também é uma saída principalmente para países em dito desenvolvimento, né, ou as potências médias, o surgimento, principalmente com a tecnologia, com o avanço da tecnologia e dos carros, e de ida para o espaço, enfim, material bélico, que são as terras raras, né, os recursos críticos, né? Então, o surgimento dessa necessidade vai também deslocar muito a ideia do comércio internacional, né? Então, vocês percebam que esse movimento que não tinha antes começa a delinear um novo modelo. E eu volto a insistir nos grandes blocos econômicos. Os acordos de cooperação, que agora são regionais, priorizam algumas situações, não só a geografia próxima, mas principalmente o aliado confiável.
E isso para nós também, para nós mulheres de negócio, isso também é muito importante. Ô, Vera, eu estou esquecendo, mas pode passar, viu, Vera? Por favor, Verinha. Então, o que é que nós vamos ver aí? Nós vamos ver que as assimetrias estão mudando de natureza. E aí eu vou deixar isso daí, porque vocês têm como acompanhar, não é? Tanto o poder econômico, a tecnologia, os recursos, e o que é que essa nova ordem, o que é que ela pregou, o norte versus o sul, e como é que essa nova ordem que é multipolar, antes era bi, agora é multi, como é que ela está reagindo, tá? Então, vocês percebam que isso realmente cria um novo tecido, um novo mapa dentro dos negócios e do poder internacional, não é? Então, por exemplo, vamos ver aqui rapidamente, nós temos um poder que na antiga ordem, vamos chamar assim, no velho mapa, uma concentração muito grande do poder no norte global. Hoje nós temos continua uma certa concentração, mas nós já temos isso distribuído entre China e Índia, que se tornam motores dentro dos seus continentes, não é? A tecnologia era domínio quase que total, né, dentro da velha ordem, do norte, óbvio. Hoje não, hoje nós já temos, por exemplo, a guerra dos chips, né? Então é algo que entra numa disputa bastante interessante para a gente ficar atento, não é? Os recursos, o Sul exporta, o Sul é commodity, o Sul é bom para plantar comida. Não é mais assim. Hoje o Sul começa a investir não só mais para commodity, mas para ter também valor agregado em seus produtos. Então nós vemos isso de uma maneira muito clara, né? Hoje nessa nova geopolítica. Verinha, ok? Então nós vamos ver que o Sul global ele deixa de funcionar como uma periferia fornecedora somente de matérias-primas, né? O Brasil entra e se localiza aí muito, com um protagonismo muito interessante, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque a maioria das nossas embaixadoras é do Brasil, são brasileiras, não é? Então a gente tem que olhar para o Brasil, independente da cor que você seja, olhe para o Brasil como esse gigante que está bastante bem pontuado no comércio internacional. O negócio, a gente tem que olhar o negócio acima de muitas coisas, né? Inclusive do viés ideológico. Então, assim, olhar o Brasil hoje como esse estado ponte é muito interessante, porque o Brasil, ele tem hoje muitas coisas que o mundo precisa. E na hora que ele se alinha, e é um dos percussores do BRICS, ele se alia com esses 11, ele começa a ter um protagonismo muito forte, não é? E por outro lado, nós temos também um bom número de nossas embaixadoras daqui da Europa. A Europa também merece de nós um olhar muito particular, não é? Por quê? Porque por muito tempo eu digo assim, a Europa ela levou um susto tão grande no último ano, de 2 anos, que ela teve que sair da sua zona de conforto e estar a correr atrás do prejuízo. E que o conforto que ela tinha antes, ou a acomodação que ela tinha antes, principalmente por conta da OTAN e por causa do gás e da energia russa, fez com que, inclusive, a Europa investisse muito no Estado social. Então, hoje nós temos estados que nós temos educação pública, nós temos saúde pública, coisa que nos outros países, principalmente na América, não tem, não é? Entretanto, ela não se precaveu do que poderia vir, ela não anteveu o que poderia vir, e aí, na hora que acontece a guerra da Rússia com a Ucrânia, de Ucrânia com Rússia, ficou literalmente de joelhos, né? Porque não teve, jogou todos os ovos de ouro em uma cesta só. E o mesmo aconteceu agora, recente, com as tarifas, que ela viu que o principal aliado dela não existia.
então não era um aliado confiável, né? Então, teve realmente que correr muito atrás, e daí que, por exemplo, para a Europa, para a União Europeia, o acordo com o Mercosul é uma alternativa bastante necessária, não é? Então, se antes a Europa, e principalmente a União Europeia, se mantinha num certo pedestal, hoje ela tem que correr, tem que ver, sair da sua zona de conforto, pagar os seus preços e buscar de fato o que ficou para trás. Por isso é tão importante que a União Europeia, que os negócios acontecidos aqui na União Europeia tenha esta clareza, que hoje nós temos muitas vantagens aqui por conta do Estado Social e que foi em função de não usar para a compra de armas, por exemplo, que é uma característica por exemplo, Brasil e Europa, não só o Brasil, mas o próprio Mercosul, assim como a União Europeia, não são países bélicos, não são blocos bélicos. Então, isso foi que favoreceu, por exemplo, no Brasil, nós temos o que nós temos no Estado Social, aqui também em muitos países da Europa. Ok, Vera. Então, diante desse cenário, uma questão assim, para nós tem impacto muito importante, que eu percebo com esse realinhamento até a Europa e até o Brasil e até Portugal dentro da Europa, esses países que não eram bélicos por nada começam a querer e a começar a investir na indústria pesada e na indústria bélica. Isso para nós, por não ser uma tradição, tanto aqui em Portugal quanto no Brasil, por exemplo, por não ser uma tradição, isso seguramente terá impacto, principalmente nas pequenas e médias empresas. Essa é uma avaliação de cenário que eu ainda não tenho todos os dados, mas que me ocorre e eu pensei em trazer aqui para vocês, porque nós estamos juntas dentro desse mesmo arcabouço, não é? Agora, ah, e como é que nós podemos transformar isso daí, esse cenário bastante complexo, desafiador, novo e estranho para nós, né, para as mulheres de negócios? Como é que, como é que nós podemos aproveitar melhor esse cenário, não é? E o que é que eu percebo, gente, é que, ah, como em tudo, né, é um cenário que favorece quem age. Não é? Quem esteve comigo no sábado entende o que eu estou a dizer. Os gigantes podem ter mais recursos, mas são pesados, não é? E demoram a mudar a rota, assim como as grandes empresas. E daí eu acho também que as PMEs elas saem na frente nessa situação. Por quê? Porque o momento exige adaptabilidade. E quando você fala de grandes empresas, elas são pesadas. Não tem como, não é? Então, assim, principalmente as multinacionais, as gigantes, é muito difícil elas entrarem com tudo em termos de mudança. Para nós, isso pode ser um diferencial, não é? Ah, e nesse sentido, assim, porque nós somos mais adaptáveis, os cenários, eles são também mais palatáveis para nós. Nós conseguimos pensar rápido e agir rápido, não é? E aí eu gostaria de trazer, principalmente para as nossas mulheres da área de consultoria, hoje o soft power é um ativo e nós somos afeitas a isso. Então, ficar atenta à diplomacia comercial, empresarial, não é? Então, assim, esta área da diplomacia é uma área muito interessante principalmente para quem faz consultorias para as empresas, não é? Então, uma outra área que eu acho que tem uma relevância e que vai, a partir desse cenário, ter seu peso, é a economia do cuidado de saúde e bem-estar. Absolutamente. E eu sei que nós temos embaixadoras que, inclusive, investiram recentemente nisso,
a Virley, por exemplo, assim, é uma área que tende a crescer, a se desenvolver, a área do cuidado. Mesmo quem tem a área de cosmética, de beleza, entrar nesta área do cuidado, porque nós vamos precisar disso, né? A outra é a área mais da agricultura, mais ligada à tecnologia. Essa questão da independência alimentar é um excelente caminho. Então, assim, quem for por esta área é uma área que seguramente tem dentro do cenário atual uma longevidade muito interessante, não é? E o outro é desfocar de mercados tradicionais, buscar novos mercados. Por isso que eu estava dizendo sobre a questão da, da, da Indonésia, não é? Assim, sair um pouquinho do que nós tradicionalmente vamos buscar, não é? E um outro, assim, que eu trago, que eu tenho como muito interessante, é nós olharmos para o mercado interno. Principalmente você que é do Brasil, você que é da Europa, e olhar não somente Portugal, mas olhar Europa e União Europeia como um bloco que faz sentido, não é? Então, assim, essa parte da internacionalização, trabalhando principalmente as parcerias internacionais, que aí entra exatamente a nossa questão do próprio clube, do próprio fórum, né? Então, assim, são alguns caminhos que eu percebo, não é? E tem também uma outra que é muito essa questão do desenvolvimento tecnológico, né? Com inovação é, de base sustentável. Então, assim, tem muito essa ideia da tecnologia aliada à inovação e à sustentabilidade. Então, assim, no modo geral, são esses pontos que eu acredito que nós podemos vencer. Vencer principalmente a ausência ou a maior dificuldade do dos investimentos estatais, ou investimento dos blocos. Por quê? Porque seguramente vai haver um realinhamento, a questão das fronteiras, vai ter que se buscar, principalmente esses países que não têm tradicionalmente essa ideia bélica. Então, são esses pontos que eu imaginei de trazer aqui para vocês, para nós conversarmos, para a gente pensar um pouquinho, né? Entender que o mundo dos estados, né, que eram os estados volúveis, e da indústria pesada, pode parecer que seja um retorno ao passado, né, um jogo de força bruta. E na realidade porém a força bruta ela pode ser quebrada principalmente com a flexibilidade da qual nós mulheres somos é, muito afeitas, né? Então, dentro desse novo cenário de incertezas, assim, defendo absolutamente a ideia de bloco, a ideia de rede, a ideia do clube, porque a gente precisa construir pontes com governos, com os blocos, com quem quer que seja, mas com o poder por exemplo, no nosso caso, com o poder das mulheres de negócios. Então, se aliar em cima de objetivos comuns. Esquece o que desune e focar no objetivo comum, eu acredito que seja a grande alternativa para um mundo que muda as regras e, sem saber, acabou também sugerindo oportunidades para nós, mulheres de negócio. Então, eu fico à disposição aí de vocês para que a gente possa conversar. Obrigada, Vera. Nós é que agradecemos essa colocação tão atual e necessária, porque de fato é importante a gente entender o cenário atual, não podemos ficar alheias a isso ou esperando que as coisas, os movimentos aconteçam em nosso benefício. Antes, precisamos fazer, contribuir para um movimento